Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós hoje vamos discutir um assunto de extrema importância: o poder fisiológico da água. A água é o nutriente mais abundante que existe no corpo. E, infelizmente, pouco conhecido na medicina. A medicina não dá valor à água. Ninguém estuda a água como nutriente. Você sabe que todas as grandes ideias são controversas ou foram durante algum tempo no passado. Então, o assunto água, se você leva para a faculdade de medicina para discutir esse assunto, isso aí não interessa. Isso não é importante. Como não é importante? 69% do corpo é água. Ora, se 69% do corpo é água, a água tem uma importância fundamental, maior do que qualquer outro nutriente. E nós, na medicina, aprendemos muito pouco e sabemos muito pouco sobre água. Então, vamos ver o que a gente pode desvendar aqui. A substância mais abundante no corpo e pouco lembrada na prática médica. Vamos ver como é que a água se distribui no nosso corpo. Então, vamos pegar um indivíduo de 70 quilos, que tem aproximadamente 42 litros de água. Aqui eu tenho a célula, grande parte dessa água, ou seja, 2/3 da água no corpo é intracelular. Esse indivíduo tem 28 litros de água dentro da célula. Aqui ele tem 9,5 litros, que corresponde a 22,6% no interstício. E o restante, 10,7%, 4,5 litros no sangue. Então é fácil você entender que quando nós sofremos uma desidratação, a desidratação é uma saída de água da célula. Então a célula, que é a unidade da vida, desidratada, começa a perder a sua funcionalidade. E os estudiosos no assunto chegam à conclusão de que hoje aproximadamente 30% das pessoas estão caminhando nas ruas desidratadas. Porque, em geral, nós ingerimos menos água do que necessário, daquilo que deveríamos ingerir. A molécula da água, ela é constituída de um oxigênio, que aqui está representado em vermelho, e 2 hidrogênios, que aqui estão representados em branco. Então, eles são ligados por covalência, onde você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E eles são por covalência, então os elétrons vão circular aqui. A água tem uma polaridade, onde a parte hidrogênica da água é positiva, a parte oxigênica da água é negativa. Isso vai ter uma série de repercussões. Então existe um ângulo nessa água. Uma água, em geral, tem um ângulo de 104,5. É o ângulo de abertura entre um hidrogênio e outro. Esse ângulo varia, dependendo do estado físico da água. Por exemplo, uma água que se coloca numa reunião de 6 moléculas, que é conhecida com o nome de água hexagonal, que nós vamos mostrar daqui a pouco o efeito terapêutico de uma água hexagonal, esse ângulo aumenta para 109,5. Então esse ângulo varia de acordo com uma série de coisas. Por exemplo, quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz, na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele consequentemente muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam 6 moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Os estudos mostram que a água hexagonal, ela é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com 5 moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal para hexagonal. Ou seja, o ideal seria
a água se posicionar de modo a formar 6 moléculas, formando um hexágono. Então aqui está uma água perfeitamente hexagonal, que tem um grande efeito terapêutico, e vocês vão ver as consequências físico-químicas da água se posicionar desse modo que está aqui, na forma hexagonal. O Dr. Mu-Sik Jeon, que é um sul-coreano, uma autoridade em água no mundo, ele afirma que a água que circunda as proteínas anormais, causadoras de câncer, tem uma diminuição significativa do número de estruturas hexagonais. Então hoje existe um incentivo, existe um estímulo em um paciente, por exemplo, cancerígeno, fazer com que a água dele se reestruture de uma forma hexagonal, e nessa reestruturação, na forma hexagonal, teria uma influência benéfica no tratamento do câncer, prevenindo metástase, etc. Então existem trabalhos hoje mostrando que você pode fazer terapêuticas no corpo através da mudança da estrutura da água. Todas elas são H2O, mas a estrutura faz uma diferença. O turnover hídrico. A água está sempre se renovando no corpo. Então, se nós ingerimos em torno de 2.300 ml de água por dia, nós vamos eliminar em torno de 1.400, um pouco menos de 2/3. Nós vamos eliminar na urina, 100 ml nós vamos eliminar no suor, 200 ml nós vamos eliminar nas fezes, e em torno de 600 ml no trato respiratório, na pele. Isso fazendo uma renovação da água. Porque a água, como qualquer outra estrutura, também envelhece. Então nós temos que fazer um turnover, nós temos que fazer uma rotatividade hídrica. A água tem que estar sempre sendo substituída no nosso organismo. E se nós não ingerimos o suficiente, esse turnover hídrico não ocorre e nós acabamos tendo água velha no corpo. E isso tem repercussões na nossa saúde. No processo de envelhecimento, nós temos a idade cronológica, que é a idade da nossa certidão de nascimento. E temos a nossa idade biológica, que é a idade do desgaste do nosso corpo. Nós podemos ter um indivíduo de 40 anos de idade, que tem corpo de 50. Nós podemos ter um outro indivíduo com 40 anos de idade, que pode ter corpo de 30. Eles têm a mesma idade cronológica, mas têm idades biológicas diferentes. Será que nós podemos modificar essa idade biológica, essa idade do desgaste do corpo? Já que nos dias de hoje as pessoas estão passando mais tempo doente, será que a água tem alguma repercussão nisso, já que ela é o elemento mais abundante do corpo? O grande filósofo Emerson dizia que a velhice parece ser a única doença, todas as outras estão contidas nela. Ou seja, à medida que nós envelhecemos, nós estamos mais propensos às doenças, em geral. Um indivíduo de 18 anos raramente vai doente para o hospital. Um indivíduo de 78 frequentemente está no hospital doente, com alguma enfermidade. Que enfermidades são essas? É a dislipidemia, é a resistência insulínica, é a doença cardiovascular, é o acidente vascular cerebral, é o câncer, é o diabetes tipo 2, é a pressão alta, é a morte prematura e é o envelhecimento precoce. A pergunta que nós temos que fazer nesse momento é a seguinte: será que a água que ingerimos está contribuindo para o aumento das doenças degenerativas? Será que a água que nós estamos ingerindo, de alguma forma, está deteriorada? Essa é a questão chave que nós vamos discutir. Se ela está contribuindo para esse processo todo de doenças degenerativas que estão aumentando cada vez mais na humanidade. E será que, dependendo do tipo de água que ingerimos, podemos promover uma compressão de morbidade? Ou seja, ao invés de ficarmos 20, 30 anos doentes para depois morrer, ficarmos apenas meses doentes, ou talvez dias para depois morrer, e fazer uma retangularização dessa curva de deterioração, será que a água tem uma influência nisso aqui? Parece que sim. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o único tratamento é feito com água ionizada, que nós vamos conhecer daqui a pouco. O que é uma água ionizada? Ela hoje é usada como remédio, principalmente no Japão. Toda água não é criada igual. E é a estrutura da água dentro dos nossos corpos que determina, em última instância, saúde ou doença.
Então não é só saber se ela é pura ou se ela não é pura. A pureza é uma característica importante da água, mas é uma de muitas que nós vamos discutir. Então a primeira é a pureza, mas tem muitas outras. A nossa saúde pode ser melhorada através da melhoria da qualidade da nossa água e doenças podem ser realmente tratadas com água. Como eu disse, no Japão isso já está ocorrendo. É 100 vezes mais difícil curar um organismo enfermo que preveni-lo de adquirir a enfermidade. Essa prevenção pode ser facilitada pelo uso correto da água. Então a função desse DVD é mostrar para você que nós temos um nutriente que pode prevenir uma série de doenças quando ele for o nutriente correto, adequadamente usado. O que é um nutriente correto, adequadamente usado? Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. A analogia que eu estou fazendo aqui é que o peixe seria a célula e a água seria o interstício. Já que nós somos um aquário ambulante, quando as nossas células estão doentes, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar como é que está o interstício, como é que está a água do aquário. Então, se o peixe está doente, porque a água está contaminada, se eu quero tratar esse peixe, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o aquário. O limpar o aquário no ser humano significa aumentar o turnover hídrico. Ou seja, por um período eu vou utilizar mais água. Eu vou tomar 3, 4 litros de água por dia para fazer uma desintoxicação. Essa desintoxicação é feita com mais água e uma água apropriada, que nós vamos entender no desenrolar dessa palestra. Quais são as qualidades da água potável? Eu sei que a primeira você conhece. Eu gosto de tomar uma água pura. Claro, pureza é fundamental. E pureza inclui muitas coisas. Pureza inclui livre de contaminantes, como cloro, como flúor, que são colocados na nossa água de propósito. O cloro é colocado para matar as bactérias e o flúor é colocado, teoricamente, para ajudar a evitar cárie. Nos países de primeiro mundo, tanto o cloro quanto o flúor estão sendo abolidos. O flúor para provar que realmente as cáries começaram a cair muito antes da introdução do flúor na água. Então, eu não tenho tempo aqui para discutir, mas existe uma grande discussão científica se o flúor na água realmente faz bem ou faz mal. A tendência mundial, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é mostrar que o flúor está fazendo mais mal do que bem. Então, é considerado um veneno. O cloro também é um halógeno que tem uma repercussão muito grande no corpo. Então, esses dois halógenos contribuem para muitos problemas no corpo, inclusive casos de hipotiroidismo. Porque já que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo são halógenos, e eles são capazes de deslocar o iodo da tireoide. Nós temos os metais tóxicos, cada vez mais. Eu já mencionei anteriormente de que os nossos rios no Brasil estão contaminados com metais tóxicos, a maioria metais pesados, que interferem profundamente na nossa fisiologia. Se eu tomo uma água que tem metal tóxico, tem metal pesado, faz uma diferença muito grande. Os chamados xenoestrógenos, os bisfenol A, os fitalatos, são substâncias derivadas do petróleo que entram na nossa água, que entram no nosso corpo, que não são biodegradáveis, que não saem mais a não ser pelo suor, e que interferem no nosso mecanismo hormonal. São disruptores hormonais. E, finalmente, os compostos orgânicos, que se combinam e formam estruturas venenosas. Então, é claro que quando eu quero tomar uma água, ela não pode ter cloro, ela não pode ter flúor de preferência, ela não pode ter metais tóxicos, ela não pode ter xenoestrógeno, ela não pode ter compostos orgânicos. Isso é a parte da pureza. Importantíssimo, fundamental, mas não é só, não é essencial. Não é só isso. Você precisa de outras coisas. Pra você ter uma ideia, você pode tomar, por exemplo, uma água engarrafada, que vem de uma mina teoricamente pura, mas no transporte desta garrafa, na carroceria de um caminhão, com o sol batendo ao meio-dia, isso libera xenoestrógenos.
libera bisfenol A, libera ftalato. E essa água chega à sua mesa já contaminada, pelo processo da contaminação de xenoestrógeno, que vai ter uma interferência grande no seu corpo, inclusive relacionado com a produção de câncer, câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem. A segunda característica importante é o potencial hidrogeniônico, é o pH. Se você lembrar da escala, nós temos um pH neutro, que é em torno de 7, abaixo de 7 o pH é ácido, acima de 7 o pH é alcalino. Só para você ter uma ideia, o nosso sangue tem um pH que oscila entre 7,35 e 7,45. Todas as vezes que eu ingerir uma substância que tem um pH menor que o pH sanguíneo, o meu corpo vai ter que fazer um sacrifício, um buffer, para poder acomodar esse pH. Se eu tomo uma água que tem um pH de 5,8, vamos facilitar aqui, vamos pôr um pH de 5, o pH é logarítmico. De 5 para 6 são 10, de 6 para 7 são 100. Ou seja, se eu tomar uma água de 5,3, e o meu pH do sangue tem que ser 7,3 ou mais, eu estou tomando uma substância que tem um potencial hidrogeniônico 100 vezes maior que o potencial hidrogeniônico do meu sangue. E o meu organismo vai ter que fazer um esforço enorme para poder compensar isso. Esse é o grande processo. À medida que nós envelhecemos, nós vamos nos acidificando. Um jovem é alcalino. Um recém-nascido é alcalino. Uma pessoa idosa é ácida. À medida que você envelhece, você vai acidificando. Quanto mais substância ácida nós ingerimos, pior para nós. O câncer, por exemplo, para desenvolver, precisa desenvolver num ambiente ácido. O câncer não desenvolve num ambiente alcalino. Para você ter uma ideia, um sangue com pH de 7,45 contém 64,9 mais oxigênio do que um sangue com pH 7,3. À medida que eu aumento a minha alcalinidade no corpo, eu aumento a minha concentração de oxigênio. As minhas células estão mais oxigenadas. Quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,27, há um aumento de 100 vezes no estímulo osteoclástico. O que significa isso? A acidose é uma das causas de osteoporose. Se eu tomo muita coisa acídica, ácida, como o caso de refrigerantes, por exemplo, eu crio uma situação metabólica no corpo, onde os destruidores de ossos, que são os osteoclásticos, são estimulados. E isso leva à osteoporose. Quem faz uso de refrigerante diariamente, a longo prazo, vai desenvolver osteoporose, por esse mecanismo. Nós falamos sobre pureza, nós falamos sobre pH, eu agora gostaria de falar sobre redox. O que é redox? Redox é o poder de oxirredução da água. A água pode ser oxidante ou a água pode ser antioxidante. Vai depender do seu poder de redução, de oxirredução. O que é isso? Aqui eu tenho elétrons rodando na órbita de um átomo, e esse elétron, por exemplo, está rodando no sentido horário, esse aqui está rodando no sentido anti-horário, e eles estão equilibrados. Se eu tiro um elétron daqui, seja este ou aquele, eu faço essa estrutura ser um radical livre. E ela agora vai buscar um outro elétron de algum lugar para compensar. Então essa estrutura passa a ser um oxidante. E ela pode lesar o corpo, porque ela vai desencadear reações em cadeia. Então isso acontece. Por outro lado, se eu tiver uma substância que doa elétrons, ela é antioxidante. A água antioxidante, ela doa elétrons. A água oxidante, ela rouba elétrons. Então você tomar uma água que tem um ORP negativo, ela funciona como se fosse um remédio. Ela é um antioxidante. Enquanto ela está com ORP negativo, ela é antioxidante. Quando ela passa a ter um ORP positivo, ela é oxidante. Aqui, por exemplo, está a água da torneira. Aqui estão as águas purificadas. Que águas purificadas? A água desionizada,
a água destilada, a água de osmose reversa, são todas altamente oxidantes. Por isso que elas não devem ser ingeridas. A água elimina toxinas. As toxinas, em geral, são positivas. E a água, sendo negativa, ela junta aquela partícula positiva da toxina e leva. Por isso que a negatividade é importante, para eliminar as toxinas. Então eu tenho a pureza, eu tenho o pH, eu tenho o redox. Vamos conversar sobre a condutibilidade. Eu dou um comando para o meu braço, digo, levanta o braço. Meu braço levanta. Foi um comando do meu cérebro, foi para o meu braço, levantou o meu braço. Para isso acontecer, esse estímulo que sai do meu cérebro e vai para o meu braço, ele tem que ser conduzido. E quem faz a condução disso é a água com os seus solvente água, com os seus solutos, que são minerais. Se eu tomar uma água totalmente sem mineral, para começar a minha condutibilidade é comprometida. Eu fico mais lento, eu fico mais devagar, o meu raciocínio fica mais lento. Porque o raciocínio é um mecanismo eletroquímico, que precisa de ser conduzido de uma célula para outra. O ideal é tomar uma água que tenha mais de 100 partículas por milhão de mineral, de partícula sólida. Seja o cálcio, seja o magnésio, seja o potássio, seja o sódio. São elementos que estão ali dissolvidos, que vão ajudar, vão funcionar como íons e vão fazer a condutibilidade do fenômeno elétrico. Que a água, a principal função dela é essa. Então, por exemplo, se eu pego uma água destilada, que está, por exemplo, num pH de 7, do ponto de vista de pH não tem muito problema, ela está neutra, mas ela não tem os minerais necessários. Se ela não tem os minerais necessários, o que eu vou fazer? Eu vou começar a extrair mineral do osso para fazer a condutibilidade. O que vai acontecer? Vai desenvolver um fenômeno de osteoporose a longo prazo. Então a água purificada, ela é destilada, ela é desionizada ou ela é em osmose reversa. Essas são águas que não devem ser tomadas. Quando você vê no rótulo, água purificada não deve ser tomada. A maioria das águas, dos refrigerantes, porque o refrigerante, 99% é água. Colocou-se alguma coisa lá dentro, colocou-se um corante, colocou-se um açúcar, colocou-se uma cafeína, colocou-se um sal. Mas, em geral, a água que está lá é purificada. Então, esse é um dos grandes problemas do refrigerante. É que ele usa água purificada. Ou seja, água que tem nenhuma condutibilidade. Por isso que refrigerante, a longo prazo, desenvolve osteoporose. A pureza, o pH, o redox, a condutibilidade. E agora vem a tensão superficial. Quanto menor a tensão superficial, melhor a água. Porque a água tem que ir para os capilares, ela tem que subir contra a gravidade. Se ela tem uma tensão superficial alta, ela não sobe onde ela devia de ir, porque a tensão superficial segura. E com isso, às vezes, ela pode até desidratar. Tem água que é desidratante, eu sei que é difícil entender. A água não é apenas uma coleção de moléculas individuais de H2O. Em vez disso, a água em estado líquido é caracterizada por uma estrutura específica, H2O vezes N, onde N é igual ao número de moléculas de água que estão unidas. Então eu posso ter águas que estão unidas de um jeito, nós vamos ter águas que estão unidas de um outro. No caso aqui, é uma água onde tem 6 moléculas de água juntas. Isso hoje, por ressonância magnética nuclear, em inglês chamado NMR, nós podemos determinar o tamanho do cluster de uma água. A água na forma hexagonal é uma água boa. Há estudos mostrando que isso é o ideal. É você colocar 6 partículas. Agora, se você pega uma água que tem 3, aqui tem 3 e tem 4, 8 e 3, 11. Aqui tem 11 H2Os. Esse cluster aqui, ó, cria uma tensão superficial muito forte. Então a água não sobe no capilar, ela não hidrata. Então o cluster, o tamanho do cluster e a estrutura do cluster faz uma diferença. A água magnetizada tem uma menor tensão superficial. Quando você põe a água no efeito de um magneto, você muda o ângulo, aquele ângulo que eu mostrei no começo, e consequentemente você muda o tamanho do cluster, o tamanho do aglomerado.
Então, a água tem que ter pureza, tem que ter um bom pH, tem que ter um redox negativo, tem que ter uma boa condutibilidade e tem que ter uma baixa tensão superficial. Essa seria a água ideal. Essa água ideal é chamada de água ionizada. Ionizar significa ganhar ou perder elétrons. No caso, ela ganhou elétrons. Ela tem elétrons para distribuir. Por isso que ela é uma substância antioxidante. Praticamente todas as toxinas do corpo têm uma carga elétrica positiva. Portanto, cargas negativas têm um papel de desintoxicante. Então, a água que tem cargas negativas, ela funciona como desintoxicante. A parte negativa da água vai se ligar à parte positiva do tóxico e vai desintoxicar do seu corpo. A água ionizada é um agente desintoxicante, além de ser 6 vezes mais hidratante que a água não ionizada. A água ionizada, ela é antioxidante, ela é alcalinizante, ela é hidratante e ela é desintoxicante. Essa é a água ideal. É a água que funciona como antioxidante, ou seja, não deixa você ter estresse oxidativo, você toma ela 3, 4, 5 vezes por dia. Ela é alcalinizante, ou seja, à medida que você envelhece, você vai acidificando, ela rejuvenesce você. Ela tem que ser hidratante, ela tem que ter baixa tensão superficial para ela subir no capilar, e ela tem que ter a negatividade para ela fazer a desintoxicação, já que a maioria dos tóxicos tem carga elétrica positiva. Então, uma água potável de boa qualidade. Ela deve ter uma pureza filtrada sem retirar os minerais. Porque se eu retirar tudo, ela não tem condutibilidade. Ela tem que ter um pH pelo menos acima de 7,5. O ideal é ingerir uma água com pH 9 ou 10. Ela tem que ter um ORP, um redox negativo, para funcionar como antioxidante. Se ela tiver um ORP positivo, ela é oxidante. Ela tem que ter uma tensão superficial baixa, hidrata melhor, facilita subir no capilar mais. E ela tem que ter uma estrutura estruturada em microclusters. Ela tem que reunir em grupos de 6 moléculas de água, formando um hexágono. E ela, pelo menos, tomar de 6 a 8 copos por dia. E quando você está num processo de desintoxicação, você tomar muito mais. Muito bem, é isso aí. Nós fizemos a volta toda e chegamos aqui. Então não é só pureza. É pureza, é pH, é ORP, é condutibilidade, é tensão superficial. Então esse é o material que eu gostaria de trazer para você sobre água. Vai fazer você refletir. Eu quero plantar uma semente aí. Agora a história fica com você. Vá para a internet, investigue, procura, e você vai ver que a água pode ser um agente terapêutico. Muito obrigado.